Olá, boa noite. Este é o Bora Conversar. Hoje é 7 de outubro de 2021 e o tema é: qual o sentido da vida? Nós vamos hoje falar um pouco sobre esta pergunta. Bem-vinda, Celinha, bem-vinda, Silvinha. Nós, geralmente, pelo nosso histórico do Bora Conversar, nós sempre trabalhamos com um tema, uma palavra, na verdade, e hoje vamos trabalhar com uma pergunta. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Boa noite, Fê, boa noite, Jenny, Marte, Lucy Praz. Sejam bem-vindas. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, o som tá bom para vocês? Tá boa aí a conexão, todo esse processo, para não estar aqui falando e de repente vocês não estão me ouvindo, né? Que ótimo. Deixa eu tentar, vou colar aqui a nossa pergunta de hoje e o desafio que é fixar. Sempre eu falo de fixar a pergunta agora. Foi linda, perfeito. Vocês também que estão aqui podem convidar os seus amigos do seu Instagram, mandando essa live através desse aviãozinho que tem aqui à direita para o seu inbox, né? Seu direct. E as pessoas podem ficar sabendo da live que nós estamos fazendo aqui. Olha, Espelho da Psique, meninas, sejam bem-vindas, meninas que já estiveram aqui com a gente. A Leide, também muito bem-vinda. Como eu estava falando, nós no Bora Conversar, historicamente, sempre prezamos por sempre colocar o tema como uma palavra apenas. Dessa vez nós quisemos trabalhar uma pergunta. E a pergunta de hoje é: qual o sentido da vida? Nós vamos ter dois convidados para pensarmos sobre isso. E vocês vão poder, como sempre, participar, trazer a opinião de vocês, a visão de vocês, o olhar de vocês sobre essa pergunta. E é claro que numa pergunta como essa, vale também a resposta não sei, nada sei, né? Como é que a gente sabe? Algumas coisas a gente não tem resposta. Mel, seja muito bem-vinda, nossa convidada, uma das nossas convidadas de hoje. E já a Daniel também está aí para nós começarmos o nosso papo e falarmos sobre o sentido da vida. Nós tínhamos divulgado que teríamos uma outra live esse mês, que seria na última quinta desse mês, que seria o que é compaixão. Nós não teremos essa live, tá bom? Nós vamos cancelar essa live, ou seja, a única live que teremos será a de hoje, neste mês, tá bom? Um beijo, Leide. E a gente vai repensar um pouco esse papel do Bora Conversar, tá? Vocês estão percebendo que a gente está no movimento agora com a questão da vacina, as coisas estão se abrindo, as pessoas estão saindo mais, não estão tanto em casa. E talvez o caminho do Bora Conversar também seja, né, esse movimento de voltar a ser ao vivo, quem sabe. Então nós vamos repensar um pouco isso e brevemente comunicaremos a vocês como é que nós ficaremos com o nosso processo, tá bom? É só um instantinho aqui, deixa eu só... Guilherme, seja bem-vindo. Adson Santana, seja bem-vindo. João, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Nós já começamos o nosso processo. Bem, já vou chamar nossos convidados, já estão aqui os dois. E quando eu chamá-los, aí eu apresento, tá bom? Um beijo, Rê. Saudade também. Eu vou convidá-los e a gente começa... O melhor, começa não, né? Dá continuidade ao nosso papo, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Vamos ao primeiro, agora vamos ao segundo. Olá! Olá, Tudo bem? tudo bem, meu senhor? Estou bem. Tudo bem, Dani? Boa noite. Olá, gente, boa noite. Boa noite. Que bom ter vocês aqui. Obrigado vocês por terem aceitado o convite para uma pergunta tão fácil de responder, né? Tão simples de responder. Mole? Facinho. Facinho, facinho.
Eu vou apresentar vocês e a gente começa dar continuidade, na verdade, na nossa conversa, né? Mel Barbosa é filha de Dona Marisa, é superintendente de recursos humanos, especialista em análise comportamental, paulistana de nascença, mineira de alma e baiana de coração. Hoje a gente conseguiu reunir aqui vários estados, né? Daniel Carvalho é pai de Joana, ele é historiador, professor, doutorando de saúde coletiva pelo IFF Fiocruz, onde pesquisa sobre luto, atravessamentos de gênero. Coordenador-geral do programa Luto do Homem, primeiro projeto de acolhimento a homens enlutados do país, que, obrigado, eu agora também faço parte com muito orgulho. E Dani é carioca, então unimos aqui 3 estados, né? Pelo menos 3 estados no mínimo, né? Minas, Bahia e Rio de Janeiro. Gente, eu queria começar perguntando a vocês o seguinte: antes de qual sentido, como é que vocês definiriam a vida? Eu até reforço que todo mundo que está aqui pode participar com seus comentários, suas perguntas, suas indagações, seus pensares. É assim que nós construímos um ambiente de conversa. E eu pergunto para vocês, né, Dani e Mel, o que é a vida? Diga lá, meu irmão. E aí? Tem resposta para essa pergunta? Quem começa? Para mim, a Mel. vida é isso aqui. Né? A vida é estar aqui, é respirar, seguir e a antessala da morte, né? A vida é isso, estar aqui, é seguir. Só isso, sem muitas coisas. Então, ele é mais teórico, por favor, me ajude. O que é a vida? É assim, né, Chico? Só pergunta fácil, né? Só fácil. Eu acho assim, a gente tem toda uma tradição de pessoas, zilhões de pessoas já tentaram responder isso em poemas, em música, em livro, em peça, em tudo que a gente imagina. E eu acho que ninguém conseguiu ainda responder exatamente essa pergunta, mas ao mesmo tempo respondendo, né? Eu acho que tem um pouco essa dialética, né? A vida, ao mesmo tempo em que a gente falha miseravelmente em responder o que ela é, a mera tentativa de responder já responde, né? E isso que é a beleza dela, né? Porque e de certa forma viver isso, né? É uma tentativa constante, né? Quer dizer, a gente a vida é esse tentar incessante, né? A gente vai tentando o tempo todo viver. E aí, assim, eu fiquei pensando, quando você me convidou, eu falei assim, caraca, mano, o que eu vou falar, né? Assim, eu vou chegar lá e vou falar um monte de groselha e é isso aí, porque são, no final das contas, assim, talvez dando um spoiler para quem está querendo pergunta, assim, são perguntas que não tem muita resposta, né? Então, assim, não tem mesmo, assim, a gente vai ficar aqui falando um monte de coisa, mas chegar numa conclusão, eu acho que a gente não vai. Mas a beleza da coisa, para mim, é que ao tentar, o mero ato da gente tentar responder, de certa forma, e falhar, né? Tentar e falhar, de certa forma, já é a própria resposta, né? Então, é isso que eu acho que é o mais bonito, assim, viver, eu concordo com a Mel, assim, é isso, a melhor resposta. A mais sintética para viver é isso. Seja lá o que isso for. Até poético. E dentro disso, vocês acham que existe algum sentido, né? Que é preciso dar sentido à vida para que a gente possa viver essa experiência, né? De pensar e refletir já sendo, né? Vocês acham que... porque tem muita gente que não acredita em sentido da vida, né? Que não tem. A vida é um estado, estou aqui, acabou, e vou morrer e acabou.
E alguns não, acredito que há um sentido nessa existência. Vocês enxergam como isso? Bom, só complementando um pouquinho do que ele falou, do que o Dan falou, é interessante que acho que nós somos a única espécie que conseguimos fazer essas perguntas, né? E falhar miseravelmente nas respostas, mas a gente pensa sobre isso. Uma vaca só é uma vaca. Ela não pensa que ela é uma vaca, que ela tem que dar leite, que ela tem que... Não, Verdade. ela só é uma vaca. Quando ela sente fome, ela come, enfim. Aí, assim, existe a necessidade de dar um sentido da vida? Eu acho que até bem pouco tempo eu responderia que sim. Até bem pouco tempo eu responderia que a gente precisa ter nossa meta, que a gente tem que ter nosso sentido, que a gente tem que ter... Até bem pouco tempo. E aí eu assisti um filme chamado Soul, um desenho animado, que me trouxe para um lugar que eu nunca tinha estado antes. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Sim. E aí depois aconteceram algumas coisas na minha vida que também me trouxeram para esse lugar, assim. E a Ana, que é a psicóloga que você me deu de presente, ela sempre fala isso, né? Na verdade, a gente está no mar, à deriva, num barquinho, com um manchezinho, com um volantezinho, indo, né? Indo. Todas as vezes na minha vida em que eu pensava que estava dando um sentido para ela, em que eu estava muito empoderada e que as coisas estavam acontecendo e que estava tudo maravilhoso, todas as vezes na minha vida em que eu estava pronta para agora, eu vou... O universo, Deus, Buda, o que vocês quiserem chamar, veio e me deu uma rasteira. Eu tipo assim, moça, não é bem assim que as coisas andam, né? A coisa não é bem assim, não é tudo tão formadinho, tudo tão formatado em planilhas que a gente coloca na parede e fala, olha, meu objetivo, minha meta, meu... E aí a gente sai muito do eixo. Então eu te falo que minha resposta mudou de um tempo para cá. Então, para mim, hoje não tem tanta importância saber, não. Mas perguntar e refletir sobre, aí eu gosto. Eu ainda falei assim, olha, uma coisa que eu queria estar aqui para a gente tomar junto, era uma cajuína. Um vinho. Para a gente perguntar, né? Existirmos, a que será que existimos? Seria uma cajuína. Legal. Dani. Eu acho assim, se a vida não tivesse algum sentido, talvez a gente não a estivesse vivendo. Algum sentido ela tem, mesmo que seja o sentido de buscar o sentido. Talvez e assim, a gente precisa pensar também, será que a vida tem um sentido? Né? Quer dizer, é possível a gente pensar em um sentido da vida, em um sentido, no sentido de um sentido que todos nós compartilhamos pelo fato de sermos seres humanos, ou em nossa vida, na nossa vida sozinha, a minha vida como Daniel neste mundo, esta vida tem um sentido somente, né? São questões que eu acho que são importantes da gente pensar, porque talvez a gente descubra que bom, eu gosto de pensar que a vida tem sentido. Talvez a gente talvez eu não consiga descobrir exatamente qual é ele. A minha vida já teve alguns sentidos bom, a gente precisa pensar assim, a gente aprende isso geralmente na aula de física, né? O sentido é para onde a gente aponta, né? A direção é o caminho que a gente vai, mas se a gente vai para frente, para trás, quer dizer, isso é o sentido que dá. Então tem alguma coisa nessa noção de sentido que é o que nos mobiliza, que é o que nos move. Então, de certa forma, pensar no sentido da vida
é algo que nos faz andar, nos movimenta. Sem um sentido, talvez nós não nos movimentássemos na vida. Talvez as coisas que a gente faça, que a gente pense, que a gente seja, seriam impossíveis sem pensar em um sentido. Então, o simples fato da gente pensar em fazer as perguntas tão importantes quanto essas, nos movimentam enquanto seres que somos. Então, isso é uma questão. Então, assim, faz sentido na gente perguntar sobre qual o sentido da vida? Eu acho que total faz. Eu acho que sem isso nós não seríamos quem somos, né? E aí, voltando, eu dei uma voltinha, mas para falar o seguinte, a minha vida ela já teve alguns sentidos, né? Então, já fez muito sentido para mim não fazer absolutamente nada enquanto eu era adolescente e economizar o máximo de energia, ficar deitado vendo TV. Nossa, dá até saudade, assim, isso era o sentido da minha vida, né? Assim, eu não quero assumir nenhum tipo de responsabilidade. Hoje a minha vida é o oposto, né? Quer dizer, uma coisa que faz muito sentido na minha vida é assumir algumas responsabilidades, algumas coisas, né, que hoje fazem total sentido. Uma delas, por exemplo, você me apresentou, né, eu sempre peço isso, que me apresentem sempre pelo que eu sou. Você me apresentou como pai da Joana. Eu e minha esposa, a gente está grávido de uma outra gestação e estamos esperando um outro filho que virá pela adoção. Então a paternidade é uma coisa que me dá sentido na vida, né? Qual é o sentido exato? Assim, se você, mas me explica esse sentido. Eu não sei. Eu sei que ele dá. Ele me transmite, a paternidade me transmite um estar no mundo, um ser no mundo, né? Isso transformou completamente a minha visão sobre o que é estar aqui. Então, eu acho que é isso, né? Quer dizer, mais do que a gente tentar responder, é a gente perguntar, né? A gente se perguntar, assim, fazer a pergunta. E a pergunta por si só, eu acho que é o que já basta. Legal, é interessante essas falas de vocês, porque me faz pensar algumas coisas que a gente ouve por aí, né? Que ter sentido na vida é você ter esperança, é você ter um sonho. E o sonho te leva a dar esse sentido, né? E aí vai para algo que hoje se fala muito e que eu tenho, às vezes, receio de como se fala para não ganhar um tom muito de modinha, que é o propósito, né? Que o propósito ele está acima do sonho, tá? E quando você tem um propósito, você tem o sentido da vida. Vocês acreditam nessa conexão de propósito, de existe um propósito para todo mundo que está nesse mundo? Há uma razão de se estar nesse mundo e isso está atrelado a um propósito? Eu, particularmente, acredito nisso, mas penso que nem todas as pessoas terão sua resposta ou têm vontade de encontrar essa resposta. É uma visão minha, tá? E que eu acho que isso dá sentido à vida. Como é que vocês veem isso? Eu fui me formar como embaixadora Ikigai por causa disso, por causa de propósito. É algo que sempre me encantou. Não sei se vocês conhecem uma ilha do Japão chamada Okinawa, já ouviram falar. O Ikigai surgiu de lá, né? Da observação de como aquelas pessoas viviam mais, eram mais longevas. Então, são pessoas que vivem mais do que na média mundial, muito mais. E aí tentaram, sendo bem sucinta, fizeram uma pesquisa e entenderam que a diferença de lá para qualquer outro lugar é que lá todas as pessoas têm um propósito, o Ikigai, que eles chamam, né? E aí o Ikigai é ser cientista, é ser qualquer coisa, inclusive nada, né? O meu Ikigai é todos os dias levantar às 6 da manhã, fazer vibração com a turma
que a gente faz vibração todos os dias de manhã, é limpar o cocô do meu gato, sair para trabalhar, voltar. Isso sim, sabe, podem ser pequenas coisas ou coisas muito grandiosas. E aí vale a pena a gente pensar sobre o propósito, vale a pena pensar. Para mim, faz mais sentido pensar no propósito do que no sentido amplo. Não sei se é também porque quando se fala em sentido, eu penso uma coisa muito grande, que talvez eu não dê conta dessa coisa tão grande, e aí eu falo, quer saber? Vamos lá. Mas ter o propósito, ter um motivo pelo qual, aí para mim já fica mais palatável, mais tranquilo de seguir. Entendi. Essa discussão sobre propósito, para mim, eu vejo de uma forma um pouco diferente, assim. Ela aponta para uma certa discussão um pouco teleológica, né? Então, aponta para algo que, em geral, assim, qual é o propósito da vida? Então, para que eu estou aqui, né? E, em geral, a gente, principalmente, não só, acho que não dá para falar isso, mas eu vou falar como ocidental, né? No Ocidente, a gente é muito marcado pela experiência do cristianismo, né? Do judaico-cristianismo. Tem um certo sentido de para frente, né? De para salvação. Então, em algum momento, qual é o propósito de viver? Alguns vão responder que é para evoluir, outros que é para ser salvo, outros que é para a vida eterna. Em geral, o propósito ele sempre aponta para algo que está distante e externo a nós. Né? Então, há uma direção, um sentido, no sentido de direcionamento, que é sempre para o exterior. Né? Eu não gosto muito disso. Eu não gosto de encontrar fora da gente o propósito do que nós somos. Né? Mas, veja, aqui não é exatamente uma crítica, né? Porque eu acho que é fazer um caminho muito distante quando a gente não precisa, né? Eu gosto de tentar me perguntar qual é o meu propósito agora, né? Então, o meu propósito de vida nesse momento é aguardar a chegada do meu filho que está na barriga, né? Esse é um dos propósitos, né? Um outro propósito é o doutorado, um outro propósito é poder estudar, poder ler, poder me divertir, esperar um pouco essa confusão que a gente está vivendo passar, tentar fazer ela passar o mais rápido possível. Enfim, a gente é recheado de propósitos. Então, porque a palavra propósito ela está aliada à ideia de propor, de proposição, né? Então, para além da gente olhar qual é o propósito para frente, isso vai soar talvez um tanto quanto coach de boteco, talvez, assim, mas... Melhor coach é o de boteco. Pois né? Vale a pena. Não, porque tem gente que faz coisas, enfim, tem gente que faz coisas sérias, mas eu faço essas coisas em boteco. A gente propor, né? É o que a gente propõe também. O propósito é aquilo que a gente propõe também. E propor a si mesmo. É o que a gente... quer dizer, nos questionarmos sobre qual é o propósito é nos questionarmos sobre o que nós nos propomos. Sim. Né? Então, tem uma dimensão que é nossa. A gente não precisa ir lá fora, né? Lá não sei aonde para encontrar o propósito. Existe uma dimensão disso que está aqui. Né? Aqui eu me proponho a estar nesta vida. Né? Então, de novo, eu acho que é mais válido a pergunta do que exatamente a resposta, porque essa resposta ela é muito volátil.
E muito individual, né? Muito particular, né? Muito particular. Cada um tem sua questão aí. Eu vejo o propósito de forma mais ampla, né? Bem mais ampla. Acho que dentro dele estão os sonhos, estão os objetivos, né? Mas eu quero agora pegar umas perguntas aqui do pessoal, algumas falas. Vou começar por uma pergunta, depois eu leio alguns comentários. Guga pergunta o seguinte para vocês. A vida é um ganhar e perder sentidos? Ficou aqui divagando, que é arretado. Vocês acham que é um ganhar e perder sentidos? Talvez. Uma boa definição para a vida, Guga. A sua talvez tenha sido melhor que a minha. Ganhar e perder. Como é que é ganhar e perder? Perder sentidos. Porque meio até um pouco o que o Daniel falou, né? Tipo assim, quando a gente olha quando nós éramos adolescentes, nós tínhamos um olhar, né, para a vida. Adultos, esse olhar também vai mudando de acordo com as situações que a gente vive contextualmente. Então esse sentido, ele talvez vai ganhando porque outros vão perdendo sentido, né? Sendo redundante. Algumas coisas perdem lugar. Eu acho que é uma coisa que pode sim, faz sentido o que ele falou, sendo redundante. Faz sentido. É o Guga, né? Foi, Guga. Eu não sei, e não sei mesmo, assim, não é uma questão de colocar em dúvida, não. Eu realmente não sei se para mim seria ganhar ou perder, né? Eu acho que sentido é algo que a gente constrói, talvez. Talvez. Sentido talvez seja algo que a gente vá construindo, né? E é uma construção, eu pelo menos eu vejo assim, é uma construção enquanto a gente anda, sabe? Sabe aquela ideia de você ir construindo uma casa em movimento? É mais ou menos isso, é uma construção que você vai... Então é por isso que é tão difícil, né? A gente vai fazendo a coisa enquanto ela está andando e você não tem muita noção de como é o todo, né? Quer dizer, é uma coisa um pouco esquisita, né? Mas ganhar ou perder, talvez também, né? Tem sentidos que a gente ganha e sentidos que a gente perde, né? Porque até nessa sua casa, você vai montando ela e de repente aquele quarto já não faz mais sentido. E aí você derruba aquela parede, né? E aí você constrói uma piscina que não tinha antes. E depois você não quer mais a piscina. Ou você não quer mais a casa, né? Você não quer mais a casa. Pode acontecer também. Eu falo assim, aí eu vou falar talvez de um lugar muito próprio, assim, que é de estar atuando num projeto com pessoas enlutadas, né? Eu acho que o luto ele é um lugar interessante para a gente pensar isso, né? Porque, em geral, assim, né, boa parte das experiências com as quais a gente lida no projeto são experiências em que a pessoa enlutada ela sofre a perda do ente querido dela de forma muito repentina, de forma muito sem ter tempo, às vezes, né, para poder lidar com aquilo, né? Então, o sentido que ela os sentidos que ela talvez tenha construído durante a vida toda ao lado daquela pessoa, ela se vê de uma hora para outra sem eles, né? Quer dizer, a vida dela deixa de fazer os sentidos que faziam, né? Então, de certa forma, sim, ela perde, né? Aqueles sentidos ela perdeu. E ela vai, instantaneamente, eu acho que dá para a gente fazer essa afirmação, ela ganha outros sentidos, né? Mas, ao mesmo tempo, esses sentidos que ela ganha, eles não se constroem sozinhos. Então, depende de um trabalho que essa pessoa tem que fazer, né? Então, eu acho que dá para compreender, assim, que talvez seja assim ganhar ou perder, né? A gente ganha e perde sentidos, mas a gente também esses sentidos que a gente perde e ganha, a gente constrói e desconstrói, né?
É um trabalho simultâneo, talvez, que a gente faz. Então, enfim, eu tô pensando aqui, né, agora, assim, Eu quero pegar um pouco do que você falou, mas antes só vou dar uma lida aqui no que as pessoas estão falando. Drica Naren fala que evoluirmos no nosso caminho. João fala que quando se tem propósitos e por estímulos do luto se perde todos os propósitos. Vamos então falar um pouco sobre isso, né? Gente, se vocês olham aí a filósofa de boteco, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, gente, coloquem aqui na live. Eu primeiro me lembrei de uma frase, de um trecho de uma música de Los Hermanos, que é andar é reconhecer, e eu acho que é mais ou menos isso. A gente vai andando e vai se reconhecendo, se desconstruindo, se desconectando, enfim. E era um assunto que eu queria trazer à tona, e você já trouxe na sua fala, Daniel, eu quero discutir com vocês. Como é que é essa questão do sentido no processo da morte, né? A gente sabe que não tem para onde ir, esse é o nosso fim. E como é que a gente reconstrói isso? Deixa-se de ter sentido? Como é que a gente faz a vida ter sentido com o processo da morte? Como é que é isso? Vocês dois são pessoas que perderam pessoas, eu também, né? E tem um lugar aí próprio para falar até sobre isso. Como é que vocês veem esse sentido da vida e a questão da morte? Eu fiz uma opção, eu fiz uma escolha há alguns anos da minha vida, que é de entender que a morte não é o fim, tá? Então essa é uma opção que eu fiz para mim. Se é verdade, se não é verdade, a gente só vai descobrir daqui a algum tempo, né? Mas foi uma opção que eu fiz, né? Talvez como um consolo, talvez como um jeito de lidar, mas é uma opção. E eu gosto desse lugar, né? Eu gosto de imaginar e de pensar que isso aqui para mim faz muito sentido, é importante que se diga isso, para mim faz muito sentido e responde muita coisa das nossas diferenças, dos nossos ganhos e perdas. Então eu fiz essa opção, né? Fiz, desfiz, depois refiz, aí desfiz de novo. E aí, recentemente, eu fiz as pazes novamente com essa minha opção de entender que aqui não é o fim, que a morte não é o fim. Ao lidar com a... Engraçado que em 2013, você sabe, eu tive lá, né? Eu fui desenganada em 2013, então não era nem para eu estar aqui falando com vocês. Mas, e aí eu sempre brinquei, eu falava assim, olha, eu detesto tanto a morte, eu tenho tanto pavor da morte, que eu me recusei a morrer. Eu desafiei ela, não vou morrer, não quero morrer agora, né? Eu sempre brinquei dessa forma. E aí me deparei com uma morte que não era minha, mas era também um pouco, né? E aí a médica da minha mãe falou uma frase que eu nunca vou esquecer, ela falou assim, no dia, né, que ela me deu o diagnóstico, ela falou assim, olha, sua mãe vai morrer, né? Mas eu tenho uma coisa para te falar muito séria. Você também vai morrer. E eu também. A gente está morrendo a cada segundo que a gente está aqui respirando. E tem mais. Eu não sei se sua mãe morre antes ou depois de você. Então viva. Sabe assim? Tipo, aproveita esse pedaço que você tem, né? 1 mês, 2 meses. Quanto tempo, doutora, né? Que a gente fica naquela... Quanto tempo? Não sei. Você pode ter exatamente 5 minutos com ela. Sair daqui, atravessar e morrer. Ninguém sabe. Mas, e aí, para mim, para poder lidar com isso, eu fiz a opção de não entender a morte como um fim. Só como uma passagem. Essa é uma pergunta muito cara, né, para mim, assim. Como é que essa questão do sentido da vida se relaciona com a morte? Não foi isso, Chico, que você Isso. perguntou? Bom, eu acho
se não me engano foi Heidegger, né? A gente está falando aqui de filosofia, eu estou recorrendo toda hora à filosofia. Assim. Heidegger, eu acho que era ele que dizia que a morte é o que dá o sentido à vida. Né? Eu não sei se eu concordo com Heidegger, não. Tá? Eu acho que tem muita coisa para além da morte que dá sentido à vida. Nós não somos seres... Eu não quero acreditar que nós somos seres que estamos reféns da morte, que só por isso que a gente vive. Né? Quer dizer, não é só por isso que a gente vive. A gente não vive em função de vencer a possibilidade da morte todo dia. Não é isso. A vida não é isso. Né? Mas, de fato, a morte ela dá um sentido muito grande a nossa experiência de vida, né? Assim, o que eu vou falar do que eu tenho vivido no projeto, vendo, mas isso também, eu preciso fazer esse disclaimer, isso também fala um pouco da minha própria experiência pessoal, porque não dá para dissociar as duas coisas. Para quem não sabe, eu sou um pai enlutado, então a Joana, que é a minha filha que eu falei, ela viveu só 6 dias nesse mundo, né? Então, para a questão do luto, especificamente, que foi o que você perguntou, Chico, eu acho que no momento em que a pessoa perde, a pessoa que fica também morre. Há uma morte. O pai que perde a filha, eu estou falando agora de mim, no momento em que a minha filha se foi, eu morri. Eu, como aquele Daniel que estava ali até aquele momento, mas instantaneamente eu me coloquei a tarefa de começar a construir um sentido de quem eu era a partir daquele momento. Então, isso é uma experiência de sentido de vida. Né? Quer dizer, qual é o sentido? Isso é uma pergunta que aí é uma hipótese que eu não consigo comprovar, mas é uma hipótese que parte muito da praxis. Né? Eu acho que essa é a pergunta fundamental que se coloca para toda pessoa enlutada. Qual é o sentido da minha vida daqui para frente? Se eu perdi a pessoa que eu perdi e, portanto, eu morri a partir daqui. E eu preciso reconstruir o sentido de vida daqui para continuar vivendo. Qual é o sentido da vida a partir dali? Eu acho que o luto, ele coloca uma questão que no fundo é absolutamente ontológica, assim, é a gente se perguntar sobre nós mesmos, sobre o nosso ser, né? O luto, ele talvez seja o momento mais poderoso nesse sentido. A Judith Butler e uma grande leitora da Judith Butler no Brasil, que é a Carla Rodrigues, escreveu inclusive um livro recente fazendo essa pergunta por conta de uma experiência pessoal dela, de luto também. Mas a Judith Butler, ela faz essa pergunta também, né? O que o luto, ela coloca essa questão, né? O luto talvez seja o momento que absolutamente todos nós vamos passar, todos nós. Viver é necessariamente morrer em algum momento. Não é possível passar por essa experiência que chamamos de vida sem morrermos de alguma forma. Né? Ao perder alguém, ao perder algo, ao sofrer uma questão de uma crise existencial, enfim. Talvez o luto seja o lugar mais privilegiado para a gente olhar para essa questão do ser. Quem somos? Que sentido tem em eu ser quem sou nesta vida? Né? O luto coloca essa questão e muitas vezes de uma forma muito brutal, né? De uma forma até violenta, assim. E essa que é a grande dificuldade, né? Porque a gente precisa de
Isso não é uma coisa que a gente... Veja, a gente está falando aqui há, sei lá, quantos minutos que a gente está falando há algum tempo aqui, a gente não chegou a quase conclusão nenhuma, né? Então é isso. E é da natureza da questão mesmo, assim, a gente precisa. Então o luto, ele coloca isso de uma forma muito bruta, às vezes. Mas... por outro lado, e aqui não é, pelo amor de Deus, não é querer romantizar o luto nem nada, o Chico sabe muito bem que a minha questão é oposta disso. Mas o luto, ele é uma oportunidade. Pessoas enlutadas que enfrentam, que se colocam nesse enfrentamento dessas questões, são pessoas que muitas vezes guardam uma certa serenidade em relação à vida. Porque talvez, e aqui é também só uma hipótese, elas tenham... O luto talvez tenha feito elas entenderem que não há entendimento sobre isso. Né? Não há... E isso, você saber... Muitas vezes a gente saber que não há o que fazer sobre determinada questão transmite uma paz imensa. Mais do que a gente ficar buscando o que fazer. Né? Eu acho que eu não respondi, Chico, mas é isso. A intenção é essa, a gente tem que trocar aqui. A gente veio para não responder mesmo. Exato. Larissa Pereira, ela fez um comentário aqui, acho que não podemos mostrar também que a vida não precisa durar para sempre para ter algum sentido. Foi o comentário que ela trouxe aqui. Existe uma questão também muito forte dessa questão do sentido da vida, que é a questão da religiosidade e da espiritualidade, né? Vocês trouxeram um pouco isso, mas eu queria desenvolver um pouco mais, em algum momento vocês trouxeram no início. Será que essa questão da espiritualidade, da religiosidade, ela nos leva, possibilita encontrarmos um sentido melhor da vida, ou dar sentido à vida? E eu penso também que esse processo depende da pessoa, né? Porque, por exemplo, no luto, né, esse processo, qualquer coisa da vida, depende muito de quem de quem vai dar aquele sentido, do que a pessoa quer fazer com aquilo, né? Do que a pessoa quer fazer com a casa, se ela quer reformar a casa, se ela não quer reformar a casa, depende muito do que a pessoa faz. Mas como é que vocês enxergam a religiosidade e, muito mais amplamente, a espiritualidade nessa questão de dar sentido à vida? Para mim é o consolador. Não tem outra palavra. Para mim é o consolador. E é o que me explica e o que me ajuda na caminhada, né? A prosseguir tudo. Então, para mim, é como se fosse um remédio muito gostoso de se tomar. Todos os dias, às 6 horas da manhã, religiosamente, eu estou lá na live do Jean Massumi, e a gente está vibrando junto, um monte de gente, uma pessoa do Canadá, a Gri, que está lá no Rio de Janeiro, pessoas de vários lugares do mundo, o próprio Jean está em São Paulo, a gente vibrando por outras pessoas que a gente não conhece. Isso, para mim, faz muito sentido, né? Essa espiritualidade, essa religiosidade, estar religada e reconectada, estar conectada. Eu sempre falei, né, que eu sou conectadora de gente. E eu me conectar com pessoas que eu nunca vi, completamente diferentes, mas com um propósito, com uma finalidade em comum, e que é uma finalidade em comum não para si, mas para o outro, para mim está sendo uma experiência deliciosa. E cada vez mais a gente tem estado junto e está gostoso para a gente. Enquanto estiver me fazendo bem, eu vou tranquilamente. Eu só acredito na espiritualidade, eu só acredito na religiosidade quando ela está fazendo bem para mim e para o meu entorno. Aí está tudo bem. Legal. Você sabe, Chico, essa pergunta ela me remeteu a uma viagem que eu fiz. Uma vez eu fui para a Chapada Diamantina e lá tem eu esqueci o nome, porque também tem... Nossa, os geógrafos agora vão me matar, porque eu não sei se Bel é geógrafa. Se era uma... então talvez ela consiga me explicar, porque eu não sei se era uma gruta ou se era uma caverna, enfim, eu sei que era algo muito profundo,
eu esqueci o nome. Mas foi uma experiência absolutamente transcendental, assim, para mim, porque chegou um momento, é uma coisa que parece que todo mundo faz nessa viagem, né? A gente foi nessa caverna e você chega num momento em que você tem o breu absoluto. Então, não consegue entrar luz lá, mesmo, nenhuma. E aí o guia, chega um momento, ele coloca a gente sentadinho num lugar, e aí ele apaga a lanterna. E aí fica um absoluto breu. E aí ele fala assim... Eu sei onde é. Eu esqueci o nome, se vocês lembrarem, depois falem, porque... Enfim, mas ele chega um momento que ele fala, então vamos fazer 1 minuto de silêncio. E aquilo chegou a doer no ouvido. Aquilo dói, como o silêncio dói no ouvido. Porque foi o silêncio absoluto, né? E aí, naquele momento eu me vi assim... Gruta da Fumaça, que Laísa colocou. Gruta da Fumaça. Gruta da Fumaça. E aí, quando a gente volta a falar... ainda sem luz, sem nada, te dá uma sensação de... o som que a gente emite me dá uma sensação de espaço. Eu consigo voltar a identificar o que está no meu entorno, de alguma forma. Por que eu estou falando isso? A questão da espiritualidade, para mim, ela é um pouco isso, sabe? Ela tem a espiritualidade... Veja, quando a gente falou de propósito, eu falei assim, a gente não precisa buscar muito fora, muito distante da gente, né? E eu acho que isso é uma questão espiritual mesmo. A espiritualidade, eu acho que ela não é necessariamente algo que está para fora, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem um caráter exploratório. A espiritualidade, da forma que ela funciona para mim, ela é uma forma de exploração. Então, eu costumo me definir como um ateu safado, né? Então, eu sou aquele que não acredito em Deus, mas simplesmente não consigo não acreditar em algo. Então, as experiências espirituais que eu tenho, elas têm a tendência de ser muito fortes. Dia 4 de outubro agora foi dia de Francisco de Assis e é de longe assim, a espiritualidade que mais mexe comigo, né? E vou na igreja e assisto missa e recebo a bênção e faço tudo sem acreditar em Deus. E é muito louco, né? Isso é muito louco. Mas por que, quer dizer, onde é que está o sentido disso, né? Essa espiritualidade, ela me ajuda a me compreender na minha vida. Ela tem um caráter de exploração de mim mesmo. Então, através dessa minha espiritualidade, eu entendo coisas em mim. E isso funciona, isso que eu entendo, funciona como a voz na caverna. Mesmo que eu não enxergue, que eu não tenha tanta clareza do que está acontecendo aqui, de um certo sentido da minha vida, eu consigo perceber algumas coisas através dessa minha experiência espiritual. E é percebendo essas coisas que eu vou conseguindo caminhar. Às vezes a gente tropeça, às vezes a gente cai, às vezes a gente anda sem esbarrar em nada. Mas ela vai me ajudando a dar uma noção do espaço. Que é isso aqui, né? Então, o que é esse viver? A espiritualidade é uma coisa que ajuda. Legal. Eu também acho que ajuda bastante. Muito. A gente se conecta com coisas assim que são aparentemente inacreditáveis, né? Eu acho que essas questões, por exemplo, com a natureza, às vezes com você assistindo um filme, uma conversa com alguém, uma conversa como essa aqui, vai criando alguns laços da espiritualidade na gente, vai criando conexões e sentidos da vida, né? Eu vejo dessa forma. Agora, quando a gente está... Só fazer um adendo, claro. Chico, assim, bem breve. Assim, uma experiência absolutamente espiritual é a música.
Sim, A sim. música é algo absolutamente espiritual. Ela não é algo que a gente pegue, que a gente veja, né? Quer dizer, a música ela é algo. O que é a música, né? A gente ouve, mas a gente ouve sons. Aqueles sons só constroem um sentido quando chegam até nós. Exato. Então é por isso que tem música que toca tanto o Chico e que para mim passa despercebido. E músicas que eu não posso ouvir porque senão eu me desmancho de chorar. Né? Então a música é algo absolutamente espiritual assim. E para mim é assim é do mais bizarro de espiritual que pode haver, né? Então eu lembro a primeira vez que eu fui no Teatro Municipal, né, que eu ganhei um concurso de poesia no ensino médio. E aí, um dos prêmios, né, eu ganhei um monte de livro, e um dos prêmios era um ingresso para um concerto no Teatro Municipal. E aí eu levei meu pai. E fui eu e meu pai para o Teatro Municipal. E quando eu experimentei aquilo, assim, e é muito louco, assim, porque você não vê, você vê a galera tocando, né? Você não pega, é algo que toca dentro, assim, é muito louco. E foi talvez. Eu acho que a música e Francisco de Assis são as duas coisas assim, mais espirituais na minha vida. Que massa. Gente, uma coisa que a gente estava pensando quando a gente estava pensamos nesse tema, foi que talvez seja muito confortável, por exemplo, nós três, todos nós que estamos aqui nessa live, falar, não sei, né? Aí é um julgamento meu, falarmos sentido na vida e pensarmos que como é sentido na vida para uma pessoa, por exemplo, um refugiado, para uma pessoa que está desesperadamente está desempregada, para uma pessoa que está com uma doença muito grave. Eu fico pensando assim, será que pensar no sentido da vida seria uma coisa para quem tem alguns privilégios? Essa é a minha pergunta. Ou não? Ou isso independe, a gente que quer filosofar demais? Porque eu penso assim, eu com fome, eu não vou pensar em sentido da vida, eu vou querer comer. Eu preciso comer, o meu corpo está precisando daquilo. Então eu vou fazer qualquer coisa, em alguns momentos, para conseguir me alimentar ou alimentar meu filho. Como é que vocês enxergam essa questão, por exemplo, os atravessamentos diversos sociais e os sentidos da vida? Por exemplo, um país como esse, que nós estamos vivenciando, um mundo como esse, né, de tantos desordenamentos, como dá sentido à vida? Meu Deus! Realmente faz sentido isso que você está falando. Eu nunca tinha refletido sobre isso, tá, Chico? Mas é verdade. A gente tem o privilégio de sentar num bar, pedir uma cerveja, um tiragosto, e ficar filosofando e resolvendo problemas do mundo e pensando sobre o sentido da vida. Isso não é um privilégio, isso é um privilégio, né? Nem todas as pessoas têm essa possibilidade. Talvez pensando no que eu vou comer no almoço, ou como que eu vou alimentar meu filho, seja o sentido da vida daquela pessoa, né? E aí ela vai. Mas eu nunca tinha refletido sobre isso, não. Vou precisar pensar um pouco mais sobre isso. E faz muito sentido. Olha isso que você está falando, leva a muitas questões sociais, inclusive. Cadê Léo Passos? Não está aí. Não tá. Aquele bandido. Porque ele é canceriano e ele não. Ótimo, Léo. Eu não concordo não, Chico. Eu não acho que seja um privilégio. Eu acho que a experiência de fazer a reflexão sobre si mesmo e sobre a sua experiência no mundo, ela atravessa toda a experiência que a gente define como humana. Que eu acho assim, que às vezes muitas vezes a gente talvez confunda a ideia de fazer uma reflexão sobre o sentido, por exemplo, a reflexão sobre o sentido da vida, a gente muitas vezes joga ela para algo transcendental, para algo que transcende a nossa experiência da concretude. E não é. Fazer uma reflexão
sobre qual é o sentido da minha vida é algo que atravessa também a nossa experiência concreta no mundo. Então, pessoas que, por exemplo, estão passando por uma situação de fome ou privação ou de vulnerabilidade social ou privação de bens materiais, ou seja lá o que for, essas pessoas, e aí assim vem o Marx dizia, né, que o material se impõe, né, a necessidade material ela se impõe, mas isso não exclui o fato de que aquela pessoa reflete sobre a sua própria existência, né? Refletir sobre a própria existência nesta vida é uma experiência intrínseca à própria vida, né? Ao próprio viver, né? E tal, claro, isso aqui, assim, é claro que nós somos privilegiados, né? Então, onde é que eu acho que está a questão? A questão é que nós não ao pensar no sentido de nossas vidas, essas questões materiais, elas são secundárias muitas vezes, ou, no caso de outras pessoas, elas são inexistentes. A pessoa não pensa sobre isso. Isso não é algo que atravesse a reflexão sobre ela nesta vida. Ela vai pensar sobre outras coisas, né? Sobre, sei lá, o signo dela, ou sei lá, o que ela vai pensar. Para outras, para pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade social por conta de zilhões de atravessamentos, essa experiência material no mundo, ela vai ser determinante para essa reflexão da própria existência, né? E isso, assim, aí eu venho para minha, né, para o meu ladinho da história, para o meu ladinho da sociologia, e, por exemplo, isso se reflete em movimentos sociais, por exemplo. Se a gente pensar em movimentos sociais como entes de significado, entes de existência, o MST, por exemplo, o sentido da vida de um MST é o sentido material da coisa, né? Lutar por terra, né? É o MTST, né? Lutar por moradia, e por aí vai, né? E Francisco de Assis, inclusive, faz uma discussão muito interessante sobre isso, né? A discussão que a tradição franciscana faz. Então, eu não acho que uma coisa exclua a outra, porque se a gente pensa... qual é o meu medo nisso? Assim, é que às vezes a gente, sem perceber, a gente retira uma dimensão que é absolutamente humana da experiência concreta da vida. A pessoa tem fome, portanto ela não pensa sobre a sua existência. É claro que ela pensa sobre a sua existência. A gente não pode retirar isso dela, porque senão seria contribuir para mais uma, né, desumanização dela, porque ela já sofre uma desumanização pela questão da vulnerabilidade social. E aí a gente retira mais uma vez uma dimensão humana simbólica, né, enfim. Então, que eu acho que uma coisa não exclui a outra. Essa é uma dimensão, talvez, que assuma um certo protagonismo por conta da condição social dela, né? Então, eu acho que é por aí. Eu ia falar mais alguma coisa... Escapou. Ok, gente, eu gostei porque vocês me fizeram sair daqui hoje com uma série de questionamentos. E gostei dessa visão que você trouxe aí desse sentido, né? E de não desumanizar tanto o outro. Sim. A gente está se aproximando do final. Eu vou ler aqui esse comentário de Laísa. Acho que compreender o sentido da vida é algo mais amplo e precisa de uma tranquilidade emocional para se alcançar. É sim um privilégio por ser maior que simplesmente atender necessidades básicas. Obrigado, Laísa. Nós já estamos aqui terminando, nossa live voou. E foi uma delícia. Eu quero primeiramente agradecer a todos vocês que participaram, que estiveram aqui com a gente, contribuindo, ouvindo, escutando e pensando, refletindo aí sobre a vida. Lembrar que o Bora Conversar, não vamos ter a live que nós tínhamos programado agora para a última semana do mês. Nós vamos rever o processo agora da live. Brevemente a gente comunica isso a vocês, mas se quiserem rever as lives, essa live, por exemplo, ela está disponibilizada aqui, ou
nós temos o link na bio, onde estão todas as nossas lives. Algumas não estão aqui, mas que estão no YouTube, tá bom? E se você gostou, indica essa live para alguém que você gostou. Eu vou pedir a Mel e a Dani para finalizarem com qualquer palavra que vocês... Palavra, um trecho, uma canção. Senti agora a Marília Gabriela, como terminava o programa dela, né? Vou pegar meu óculos. Exatamente. Mas que de alguma forma representem um pouco do que vocês enxergam como sentido da vida. E se vocês têm alguma coisa aí... Daquela opção que eu fiz, né, por retomar a minha espiritualidade, com ela me veio atrelado Jesus, que é a escolha que eu faço por seguir. Ao escolher Jesus, eu automaticamente escolho entender que é o amor, né? E aprender a amar. É como se eu tivesse, na minha cabeça, é como se eu tivesse aqui aprendendo a amar. O tempo todo. E aí eu ainda brinco, eu falo assim, bicho vive pouco, cachorro e gato vivem muito pouco, porque eles já sabem, né? Eles vêm aqui só para tentar fazer a gente entender um pouco o que é um amor, e aí depois vão embora. E aí a gente está aqui aprendendo, e volta, e reaprende, vai e volta. Mas para mim, se tem uma palavra que eu possa dizer sobre sentido da vida, essa palavra é amor. Obrigado. Nós fizemos a pergunta qual o sentido da vida, e uma pessoa respondeu: amar. Obrigado, Mel. Muito obrigado. Dani. Essa dimensão que a Mel traz do tempo, eu acho que é muito importante, né? Porque cachorros e gatos, seres que a gente coloca tanto amor, né? Eles vivem menos do que a gente. E a gente fica. E a gente tem que reconstruir esse amor, enfim, e dar um sentido diferente para ele. E aqui só um xixi, assim, eu fico me perguntando se, por exemplo, papagaios pensam isso da gente, né? Porque tem papagaios que vivem muito mais, né? Talvez o papagaio olhe assim e fale, aquele ali foi. E o meu sentido de vida como papagaio é aprender a amar, porque tantos humanos já foram, né? E a mesma coisa com aquela tartaruga de Galápagos, né? Que vive tanto tempo, enfim. Talvez a gente seja o objeto de amor de outros seres. Eu acho que assim, eu vou terminar essa live talvez sem resposta mesmo. Eu acho que é melhor. Eu continuo sem saber. Eu acho que o sentido, talvez dê para dizer assim, o sentido da vida é viver. A vida é essa coisa esquisita que se encerra em si mesma, né? O sentido que ela tem é ela mesma. Então, o sentido da vida talvez seja simplesmente viver, né? E descobrir o amor, e descobrir várias coisas que estão por aí, mas acima de tudo é a gente viver, né? E aí você pediu para deixar, de repente, uma música, alguma coisa. Eu, na hora, me remeti a uma música do Lenine que para mim funciona como quase uma oração, assim, né? E eu acho que essa música não dá a resposta que a gente buscou, mas ela fala alguma coisa sobre esse sentido. Que é uma música chamada Leve e Suave. E o Lenine diz assim: há de ser leve um levar suave, nada que entrave nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e terá certeza de viver no afeto. Talvez a vida não tenha muito sentido, mas ela pode ser leve e suave, e isso já basta. Assim seja. Obrigado, Dani. Obrigado a vocês por terem acolhido esse convite, por ter ajudado a nos refletir um pouco sobre a questão da vida, e que nós saiamos, nós três e todo mundo que está aqui nessa live, de alguma forma, transformados e ressignificados pelo poder que a palavra tem, tá bom? Obrigado, boa noite
e até mais. Beijo. Beijo, gente. Beijão, tchau, tchau.